As cláusulas pétreas, elas podem ser modificadas ou não? São essas e outras questões que eu irei responder para você hoje nesse vídeo, tá bom? Então assista até o final para não perder nada. E caso você queira se aprofundar mais no conteúdo, eu preparei um artigo jurídico lá no nosso blog falando sobre cláusulas pétreas, tudo bem? Então acessa lá, eu vou disponibilizar no primeiro link da descrição. E bom, pessoal, as leis presentes na nossa Constituição, elas podem ser modificadas por 3/5 dos senadores e 3/5 dos deputados, tá bom? Devendo ser votada 2 vezes em cada caso. Mas as cláusulas pétreas, elas não podem ser modificadas. Isso é o que diz o conceito de cláusulas pétreas, tá bom? E muito menos revogadas enquanto a atual Constituição estiver vigente. Mas será que isso é 100% verdadeiro? Será que existe alguma exceção ou alguma coisa do tipo? Bom, isso aí eu vou responder no decorrer do vídeo. Mas antes eu queria dar uma lida aqui no artigo 60, parágrafo 4º, onde dispõe todas as cláusulas pétreas presentes na nossa Constituição, tá bom? Claro que existem cláusulas implícitas, né? Cláusulas pétreas implícitas que estão presentes em outros artigos da nossa Constituição. O próprio artigo 5º é um exemplo disso, mas eu vou ler esse artigo 60, parágrafo 4º para vocês, tá bom? Diz o dispositivo: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, inciso 1º, a forma federativa do Estado, inciso 2º, o voto direto, secreto, universal e periódico, inciso 3º, a separação dos poderes e inciso 4º, os direitos e garantias individuais. São esses incisos que são conhecidos como cláusulas pétreas, legal? E elas não podem ser modificadas. E ainda com esse artigo em mente, note que as emendas constitucionais, elas não são absolutas, pois não podem desrespeitar esse artigo. Mas não quer dizer, por exemplo, que o pacto federativo ele não possa ser discutido, né, rediscutido. O que não pode haver é uma tendência para abolir o status federativo, tá certo? O inciso 1º do parágrafo 4º. Não pode haver essa tendência de abolição. Por exemplo, eu não posso retirar do município o status dele de membro federativo. Outro exemplo que eu posso trazer aqui para vocês é a questão dos 3 poderes. É possível reestruturar os poderes desde que ainda continuem existindo 3 poderes harmônicos e independentes. Então, é possível reestruturar os 3 poderes, desde que permaneçam as características presentes na Constituição. E para exemplificar ainda mais, eu trouxe aqui um trecho do livro de Moraes, tá bom? Que ele traz de forma bem simples a questão dessas emendas constitucionais, tudo bem? Então, diz aqui Moraes: a emenda constitucional federal, enquanto proposta, é considerada um ato infraconstitucional, sem qualquer normatividade, só ingressando no ordenamento jurídico após a sua aprovação, passando então a ser preceito constitucional da mesma hierarquia das normas constitucionais originárias. Tal fato é possível, pois a emenda à Constituição é produzida segundo uma forma e versando sobre conteúdo previamente limitado pelo legislador constituinte originário. Dessa maneira, se houver respeito aos preceitos fixados pelo artigo 60 da Constituição Federal, a emenda constitucional ingressará no ordenamento jurídico com status constitucional, devendo ser compatibilizada com as demais normas originárias. Porém, se qualquer das limitações impostas pelo citado artigo for desrespeitada, a emenda constitucional será inconstitucional, devendo ser retirada do ordenamento jurídico através das regras de controle de constitucionalidade por observarem as limitações jurídicas estabelecidas na Carta Magna. Portanto, pessoal, as emendas constitucionais, elas podem sim fazer uma alteração nas cláusulas pétreas, mas elas não podem ter tendências de abolir essas leis da Constituição Federal. Por exemplo, a emenda constitucional, ela pode melhorar ou ampliar as garantias constitucionais daqueles incisos presentes lá no parágrafo 4º, artigo 60. Então, elas podem sim fazer uma melhora ou até mesmo ampliar esses direitos, mas elas não podem fazer essa tendência de abolição, tudo bem? Então, elas podem fazer essa alteração nesse sentido, de melhorar e ampliar esses direitos e essas garantias constitucionais. E esse entendimento que eu acabei de falar aqui para vocês é o entendimento do STF, tá certo? Que as emendas constitucionais, elas podem somente ampliar esses direitos ou até mesmo melhorar. Então, não se pode fazer uma emenda constitucional suprimindo os incisos, por exemplo, os incisos presentes lá no parágrafo 4º, e também não pode, por exemplo, uma emenda constitucional tornar o Estado brasileiro um Estado unitário. Ela pode prever novas regras para a criação dos estados, das suas rendas e etc, tá? E por aí vai essas melhorias, tá bom? Então, ela pode fazer essas alterações voltadas para melhoria e ampliação das cláusulas pétreas, tudo bem? Então, guardem esse ponto aqui, tá? Em relação às cláusulas pétreas, as emendas constitucionais, elas podem sim ser passíveis de controle de constitucionalidade, quando elas tendem a abolir certos direitos e garantias da Constituição. Então, ela é passível sim de controle de constitucionalidade. A própria
proposta de emenda constitucional ela pode ser combatida se ela ameaçar, por exemplo, esses direitos constitucionais, pode ser através de mandato de segurança, esse combate, né? Ou pelo próprio controle repressivo. E esse assunto, né, sobre controle de constitucionalidade, eu vou trazer um vídeo à parte falando sobre isso, tá bom? De forma mais detalhada, de forma mais sucinta, beleza? Então fiquem ligados aí. Se vocês estão gostando desse conteúdo, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo, tá bom? E vai me apoiar muito se você compartilhar esse vídeo com algum amigo, beleza? E bom, são com essas palavras que eu vou encerrando o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado do conteúdo e que eu tenha esclarecido as suas dúvidas sobre esse conteúdo, tá bom? Caso tenha restado alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí que eu vou estar te respondendo. Como também você pode acessar o link na descrição, onde eu disponibilizo um artigo jurídico que eu já publiquei em nosso blog, tá certo? E aproveita e passa lá, conheça os outros artigos, né, presente lá no nosso site jurídico, que tem muito conteúdo lá para vocês. Então é isso, eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!